Oi, eu sou Fernanda Novaes e esse é o Moça, você é cinéfila? Os roteiristas frequentemente se prendem na dicotomia entre abraçar fervorosamente ou rejeitar veementemente a estrutura consagrada de 3 atos. Cada um esculpe essa estrutura de modo tão singular que um observador desavisado poderia questionar sua unidade conceitual. Mas eis a questão. Qual é, precisamente, a essência dessa estrutura tripla? A essência de uma estrutura de 3 atos é representada na divisão entre o começo, o desenvolvimento e a conclusão. A simplicidade aparente dessa tríade é, em sua própria essência, um convite à exploração e à reinvenção. Um legado que remonta aos precursores visionários, mas que, graças à engenhosidade de inúmeros roteiristas audaciosos, se viu metamorfoseado em inúmeras fórmulas e paradigmas, perpetuando-se de manual em manual como um fio condutor de sabedoria. No entanto, antes de nos aprofundarmos nas sinuosidades e nas camadas que tecem a complexidade da estrutura narrativa, é importante conceber uma definição abrangente e fundamental dessa moldura de 3 atos. Uma definição que, ao invés de aprisionar, abraça as possibilidades. Uma ferramenta flexível capaz de erguer as mais variadas construções criativas. A estrutura de 3 atos é, por excelência, um arcabouço narrativo que divide as tramas em 3 segmentos distintos. O ato 1, o ato 2 e o ato 3, representando respectivamente o início, o desenvolvimento e o desfecho. Esta divisão cíclica, que remonta às origens do relato humano, encontrou uma nova roupagem nas mãos habilidosas do roteirista Sid Field, quando em 1978 lançou seu seminal livro Roteiro, conferindo aos escritores uma ferramenta singular para a elaboração de narrativos. Field nomeou essas fases como configuração, confronto e resolução. Outros gênios da escrita preferiram rotular esses atos como configuração, construção e recompensa, ambas as nomenclaturas possuindo mérito intrínseco. Contudo, o cerne de cada um desses atos reside na sua própria constelação de diretrizes, trabalhando em harmonia para forjar, edificar e solucionar uma narrativa em toda a sua riqueza. No âmago dessa estrutura, o ato 1 emerge para estabelecer o terreno, apresenta o universo ficcional, os protagonistas que nele transitam, seus anseios e, crucialmente, os conflitos e entraves que obstruem a senda ao alcance de suas metas. O ato 2, por sua vez, lança-se como a forja das tensões, ampliando os riscos e piorando os obstáculos que circundam o protagonista em sua busca. E, finalmente, o ato 3 assume a prerrogativa de encerrar o enredo, com o veredito da concretização ou fracasso dos intentos do protagonista. Agora, ao retornarmos às raízes da narrativa, encontramos-nos face a face com um nome que ressoa através dos séculos: Aristóteles. É a sua poética que prestamos reverência como ponto inaugural ao qual todo aspirante a roteirista deveria dirigir seus passos. Esta obra, inegavelmente, marca o pilar primordial dos manuais de dramaturgia. Mas permitam-me clarificar, não é somente por sua posição inaugural que este tratado clássico merece nossa atenção. A poética oferece uma mina de introspecções críticas sobre os alicerces de toda a narrativa. Ao discernir o pulso subjacente das histórias, Aristóteles proclama que toda narrativa, seja uma tragédia ou uma comédia, deve invariavelmente alinhar-se à estrutura tríplice: começo, meio e fim, os mesmos pilares que, em sua essência, germinaram na estrutura de 3 atos que adotamos hoje. A tríade de começo, meio e fim não é uma fórmula mecânica, ela é artífice da coesão, conferindo propósito a eventos que sem esse arcabouço se dispersariam. Ela é a argamassa que transforma a experiência fragmentada em algo coeso, harmônico. Ela fornece os trilhos, mas as jornadas que percorrem esses trilhos são tão distintas quanto as mentes que as concebem. A arte de narrar se desenvolve justamente nesse ponto de encontro entre a estrutura enraizada e a liberdade criativa.
A primeira etapa, o ato 1, que nomeamos como configuração, serve como tom inicial que preenche o cenário da narrativa. É aqui que os personagens emergem das sombras da imaginação, tomando forma e personalidade. O ato 1 vai além de meras apresentações. Ele é entrelaçado com um momento catalisador, um incidente incitante, cujas reverberações lançam a narrativa em movimento. É o sopro inicial que acende a chama. Estes primeiros 20 a 30 minutos em uma obra cinematográfica não são meramente uma introdução, mas sim um alicerce sobre o qual toda a construção se apoia. Neste ato, os tons se mesclam, traçando o panorama emocional e a dinâmica entre os personagens. É a calmaria antes da tormenta, o instante que estabelece uma conexão sutil com o público, convidando-os a adentrar em um mundo que é ao mesmo tempo estranho e familiar. No ato 1, é o sussurro da promessa que paira no ar, a promessa de que algo de fato começou. No segundo ato, defrontamo-nos com a bifurcação das narrativas. Ele é tanto o auge da ação quanto o solo no qual os personagens são aprofundados. Aqui, os contornos do enredo se entrelaçam em um mosaico vívido que oscila entre o confronto e a construção. É no ventre deste ato que as apostas se elevam, arrebatando a atenção do público e engajando-os a prosseguir. A estrada, embora enevoada, conduz para o coração da história, onde os personagens se defrontam com a pior conjuntura que lhes pode ser imposta. Mas nesta arena de tramas e traições, convém notar que a trajetória não é linear. Em vez de avançar de maneira previsível, a narrativa se contorce, lançando-se em altos e baixos, reviravoltas que fazem o espectador questionar o desfecho iminente. De fato, quando o caminho se desenha de forma muito direta, o risco é a estagnação, uma monotonia que distancia a audiência e não a atrai. No terceiro e último ato, que nomeamos como resolução ou recompensa, o fluxo da narrativa alcança o seu ápice. É neste ponto que todas as trilhas e tramas se convergem, levando os personagens a um momento decisivo de transformação e conclusão. O final, não importando sua tonalidade de felicidade ou tristeza, é o ápice de uma jornada que instila uma catarse, uma descarga de emoção que provoca um suspiro, seja ele de alívio ou de desolação. Aqui a narrativa encontra sua resolução. É o sabor agridoce do desfecho que ecoa. Lembremos-nos do icônico clímax de Titanic, que está gravado na memória coletiva, um exemplo ímpar da força dramática desse ato. Titanic é uma tragédia completa, e é precisamente por isso que sua conclusão ressoa com tamanha ressonância. Enquanto os espectadores são dilacerados pelas emoções, eles também compartilham da verdade intrínseca de que valeu a pena ter amado e perdido do que nunca ter amado de forma alguma. É um epílogo agridoce, um momento em que as lágrimas se misturam à gratidão por ter sido parte dessa jornada. O ato 3 é o derradeiro suspiro, uma exalação final que encapsula toda a montanha-russa emocional da narrativa. E no silêncio que se segue, a história é selada na memória dos espectadores, que se despedem com a impressão indelével de que testemunharam algo verdadeiramente extraordinário. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu te vejo e até a próxima!